Durante jantar nesta terça-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou aprofundar as conversas sobre quem irá indicar para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso e demonstrou incômodo com o fato de o encontro ter sido noticiado pela imprensa quando mal tinha começado. Lula recebeu no Palácio da Alvorada os ministros do Supremo com quem tem relação mais próxima, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Do lado do governo, participaram os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. O encontro não foi incluído na agenda de Lula. Antes do jantar, o presidente se reuniu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, um dos favoritos para a vaga de Barroso. A reunião também não estava na agenda oficial de Lula. Outro concorrente competitivo para a vaga é o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso, que tem apoio da maioria dos ministros da Corte e também da cúpula do Senado. Lula tem mantido discrição sobre quem irá indicar para a Suprema Corte, mas dias atrás sinalizou que gostaria de conversar com interlocutores antes de anunciar a sua escolha. Lembrando que só nesse tema a gente tem várias coisas para falar. Primeiro que existe uma pressão muito grande em relação a ele colocar uma mulher, né? Mesmo porque a última mulher que saiu, ele colocou, que foi a Rosa Weber, ele colocou o Zanin? O Flávio Dino, né? Dino. O Flávio Dino. Colocou o Flávio Dino, amigo dele de longa data, né? Do Partido Comunista, inclusive. Então, não foi substituído por uma outra mulher. Isso não quer dizer que tenha que ser substituído por uma outra mulher, mas é a questão da representatividade. E aí, agora, existe uma pressão muito grande para ser colocado, né? E aí, isso fica uma discussão de que a gente, com certeza, tem centenas de juristas, mulheres, extremamente competentes que podem sim ocupar esse cargo, né? Que em sua maioria são ocupados por homens, né, historicamente. Uma outra questão aqui que eu acho que aí a gente vai começar a falar sobre isso, que eu acho importante falar, não é um detalhe, tá? E aí o Lula está ficando nervoso com muitas coisas, inclusive com dar publicidade a coisas que devem ser públicas. Uma agenda do presidente da República com ministros do Supremo não estar na agenda oficial é estranho. Não é estranho, não? Eu acho estranho uma reunião do presidente da República com ministros do Supremo que ele considera mais próximos e não ironicamente está o ministro Alexandre de Moraes no meio, né? Flávio Dino e tudo mais, e o ex-advogado também dele, o Zanin, não ter publicidade para isso. Mariana, veja bem, primeiro que já é estranho a reunião com ministros para defender um nome que vai para o STF. Eu acho muito estranho ele ter que reunir com ministros do STF. Ele teria que estar buscando isso ali na Câmara e também no Senado, onde sim vai ser feito a sabatina. Com relação à escolha de um nome para o STF, ele poderia ter reunido com os assessores dele, a pessoas ligadas ao governo deles, porque até o que eu me lembro, o STF não faz parte do governo federal. Teoricamente é um poder independente. É um poder independente, teoricamente é um poder independente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, demonstrou nessa reunião aí que o STF tem um rachazinha. Por quê? Apenas 4 ministros foram convidados e os outros ministros, quer dizer, não tem voz, não tem vez nenhuma para essa escolha, suposta escolha. Inclusive outro uma ponto. Mulher, né? Inclusive uma mulher que está lá e está, inclusive, querendo sair, né? A Carmen Lúcia está querendo deixar, assim como o Arrojo deixou, disse que está cansada, já cumpriu todo o trabalho. Isso aí é o que se fala em bastidores. Então, isso tudo era preciso olhar. Outra situação, o governo que defende sempre a questão de representação, não ter um negro, não ter uma mulher para ser escolhido para essa nova vaga que surgiu, isso soa muito estranho, muito estranho. Então, demonstra mais uma vez essa questão aí do Lula estar saindo um pouco do tom. O nome escolhido, advogado-geral da União, Jorge Messias, o Messias da Dilma, quer dizer, é um nome de confiança do Lula.
Por outro lado, o Gilmar Mendes, que é um decano lá da corte, ele não aceita de bom grado a questão do Jorge Messias. Ele prefere o Rodrigo Pacheco. Já é outra situação onde há um conflito de interesses. Será que anteriormente o Gilmar Mendes teria prometido aí ao Rodrigo Pacheco uma cadeira aí no STF para que ele pudesse, não, de maneira nenhuma, ter colocado ali o impeachment de algum ministro do STF? Tem tudo isso em jogo ali, viu, Mariana? E aí a discussão fica principalmente em relação a essa escolha também feminina, né? Sim, Mariana, antes de eu entrar na pauta, eu queria comentar, estava até anotando aqui, queria comentar um destaque que você deu nas manchetes dos jornais pelo Brasil, onde fala que Minas Gerais não informa o gasto com shows. O interessante é que Romeu Zema, ele comenta muito pautas nacionais, chegou até a falar que o Brasil deveria deixar de comercializar com a China, maior parceiro comercial do Brasil, segunda maior potência econômica do planeta, só perto dos Estados Unidos, e o Brasil deveria parar de negociar. Então ele deveria preocupar mais em mostrar lisura na sua gestão lá em Minas Gerais. Mas são prefeituras. Okay. Posto isso, pois é, mas disse Minas Gerais. Não, prefeituras de Minas Gerais. As prefeituras, né? São as prefeituras. O outro ponto, Mariana, é com relação à pauta propriamente dita. A prerrogativa de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal é do presidente da República. Sim. Isso é dele. Se ele vai indicar uma mulher ou não, se a mulher é preta ou não, se é loira ou ruiva, isso é com ele, isso é a definição dele. Não adianta a direita ou extrema-direita ficar aquele joguinho, defende mulher e não coloca mulher, defende preto e não coloca preto. Mas nem a direita que está questionando isso não, é a própria esquerda, viu? Sempre. Deixa eu te falar. Não está preocupado, E aí Lula ele indica, mas só que é o Congresso que decide, né? Lula não está preocupado com isso. Tá, não. Ok? Esse negócio de dizer que o Lula saiu do tom, você disse saiu do tom em que sentido? Perdeu o tom, né? Não, ele saiu do tom, ele perdeu o tom. Por que ele fez isso? Porque ele faz um discurso e, a partir desse discurso, ele faz coisas ao contrário. Essa questão das escolhas. E outra coisa é ele ficar muito nervoso e começar a xingar todo mundo porque está perdendo parte do Centrão. É simples assim. Não, a questão do Centrão é o seguinte. Observe que a União Brasil ele teve três ministérios. Ora, política é política. Se tem uma coisa que você não fica em cima do muro, é time de futebol e política. Ok? Você não fica em cima do muro. Ou você é um, ou você é outro. Então, a partir do momento que você tem voto contrário a pautas do governo, de quem está com o ministério, essa pessoa tem que desembarcar do governo. Não há dúvida disso. E ainda teve gente, inclusive lá do Pará, esqueci o nome do ministro, não sei se é o do turismo, que preferiu sair do União Brasil do que sair do governo. Ou seja, vou usar a fala da Gleisi Hoffmann. Quem não está empenhado em trabalhar para uma reeleição do governo Lula, pode sim sair, pode embarcar do governo. Querendo ou não, você tem que se posicionar. Política é isso. Isso é natural do jogo político. Ora, olha o amor que o nosso governador Ronaldo Caiado sempre demonstrou pela União Brasil, de Antônio Rueda. E a partir do momento que União Brasil e que o PP de Ciro Nogueira não vê o governador Ronaldo Caiado como um pré-candidato que possa representar essa ala da direita, hoje o governador Ronaldo Caiado já fala em também desembarcar da União Brasil. Então esse negócio de desembarcar, de deixar e não estar mais ali é normal. Você casa amando, daqui a pouco não ama mais, separa. Cada um vai levar a sua vida, isso é normal. As pessoas são sentimentos, as pessoas mudam de sentimentos, isso é muito normal. Não vejo nenhum motivo para essa celeuma para quem vai substituir Luiz Roberto Barroso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Lembrando que o presidente da República, ele indica quem ele deve indicar e na fala dele, isso palavras do presidente, que ele não pretende indicar alguém que seja amigo dele, que ele não quer indicar amigos, mas pela reunião que a gente viu, está bem diferente. Não, ele sempre depois da indicação do presidente, esse nome vai ser sabatinado no Congresso e aí sim
se decide se vai ou não. Eu tá? lembrei o que você tinha falado. Você questionou, ou não sei se foi você ou a Mariana que questionou, o fato de o presidente convocar, chamar alguns para essa reunião do Supremo Tribunal, e você sugeriu que estaria rachado, você querendo colocar uma crisezinha dentro do Supremo Tribunal Federal. Não existe isso. Ah, existe sim. Não existe existe isso. sim, Existe, Braga. não. Existe. Tá, bom, Até existe, entre os existe. irmãos tem aquele irmão Então que é pronto, mais... então tá um brigado com o outro, que é mais viu? amoroso com o pai ou com a mãe. Não, isso acontece. Professor, Não é porque não chamou os 11 que Mas existe uma racha. quer dizer então Não, que o peraí, Lula é o professor. pai dos ministros do Supremo? Não, ele não é o pai. Então pronto, é. Mas o presidente da República, que eu te falei, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, Mas e ele é uma situação Supremo, superior não. também Ele indica só, mas ele não é... à ele não Casa é... Maior da Justiça Brasileira. Ô, professor, quem protege hoje para valer a questão de algumas medidas do governo que são questionadas por parlamentares da esquerda? O STF. Isso aí está provado. Agora, veja bem, Não, provado a indicação... Provado na A cabeça de IOF vocês. foi a prova. O IOF foi o quê? Provavelmente. Pronto, Mas não existia uma lei ali. É claro que Não existia. existe uma lei específica sobre o IOF. Existia, e o Congresso pegou e derrubou essa lei. Aí houve um recurso no STF e o ministro Alexandre de Moraes pegou e deu a liminar, dizendo que o governo podia continuar, e só caiu agora porque venceu o prazo de 120 dias. Você entendeu? Então foi isso. Então, para aí. Agora, o presidente, ele está preocupado, essa reunião indica que ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com perder parte desse apoio do STF. E o senhor sabe disso, o senhor não é inocente. Você não pode misturar o executivo com o judiciário dessa forma. Não poderia. Não pode mesmo, mas é justamente isso que a gente está falando. Misturado. É para ser independente, é justamente isso o ponto. Você falou o ponto principal. É para ser independente. Então não tem que ter influência um no outro. E o que o Lula ficou bravo, ele ficou bravo da imprensa ter divulgado essa agenda dele, que para ele tinha que ter ficado em secreto. Ele não direito queria... dele. Não é. Ele Também presidente... é o direito dele. Não. Não é coisa particular dele. O presidente da República, não é ele particular. pode. Não. Também Ele pode colocar sigilo nas coisas, não pode? Então... Não é uma prerrogativa do presidente? Mas quando ele você coloca é sigilo, legal, sem medo. mas é imoral. E aí um presidente da República, quando vai discutir o futuro do país, inclusive do Supremo, não tem que ter sigilo ou segredo numa agenda que é pública. Isso é pública. Quando ele vai no cinema com a mulher dele, quando ele vai se reunir com a família dele, aí você põe sigilo na agenda. Agora, isso aí não. Não, mas isso aí é particular. Com família é outra coisa. Não, então, pois é. é. modo de colocar a Janja no meio. Não, é lógico, ué. Deixa a primeira-dama trabalhar, gente. Ela trabalha demais.